Olá, pessoal. Aqui é a Vera Lima, jornalista, e você está no Comunicação em Pauta, o ponto da comunicação. Toda semana, ou todo episódio do nosso Comunicação em Pauta, a gente traz um profissional que lida com a comunicação como ferramenta e estratégia para o seu negócio, ou alguém que se formou na área da comunicação e que vem aqui nos contar o que ele faz para potencializar o seu dia a dia, a sua voz, enfim. É aquele profissional que se dedicou a estudar a comunicação. Neste episódio, nós temos um profissional que não é formado em comunicação, mas ele utiliza-se dos métodos comunicacionais para ajudar outras pessoas, principalmente em relação a um ativo das nossas vidas, que é uma moeda que a gente troca o dia inteiro e que é o mesmo peso, é a mesma moeda, é o mesmo quantitativo para todo mundo. É um ativo que ele não muda. Nós estamos falando do tempo. É muito importante você prestar atenção nesse episódio, porque com certeza ele vai te ajudar, de alguma forma, a fazer a gestão do seu tempo. E quando a gente fala de gestão de tempo, nós estamos falando de processo, de organizar-se, de planejar-se, para que você possa dividir o seu tempo entre diferentes atividades e, com isso, aumentar a sua produtividade. É preciso gestar o tempo também para que a gente possa, inclusive, ter tempo para o descanso e para o autocuidado. Você sabia disso? Eu sei, mas a gente peca no óbvio, a gente peca no dia a dia. Uma vez, conversando com um gestor de tempo, uma pessoa especializada nessa área também, o Valdez Ludovic, ele perguntou para a plateia: você quer saber quanto vale o tempo? Pergunte para aquela escola de samba, que chegou 25 milésimos de segundo atrás do primeiro colocado. Pergunta para aquele corredor de 100 metros rasos, que chegou a um passo, a um pé do primeiro colocado. Se você quer saber melhor sobre a gestão do tempo, pergunte para aquela mulher, que ficou 9 meses com você na barriguinha, esperando a hora de você sair. Então, gestão de tempo é um pouco sobre isso tudo. Nós estamos aqui com esse moço lindo, especialista em gestão do tempo. Tudo bem, meu querido? Agora nós vamos olhar para aquela câmera mais ampliada ali, para eu falar dele. Ele é o Gustavo Farias Lima. É um pedacinho, né? Aí de Gustavo Lima com a Farias Lima, lá de São Paulo, onde tudo acontece. Gustavo, você prefere ser chamado de Gustavo Lima ou Gustavo Farias? Gustavo Farias. Gustavo Farias. Então tá aqui o Gustavo Farias. Ele vem lá de Paraíba, Paraíba. É melhor não disputar com o Gustavo Lima. Eu né? acho também, nem com a Farias Lima. Nem com a Farias Lima. Que bom. Você vem da Paraíba? Venho da Paraíba, sim. Prazer estar aqui com você, Vera, estar com todos vocês que estão nos acompanhando. Que alegria de estar aqui para falarmos sobre algo tão importante que é o tempo. Exatamente. E o Gustavo, gente, ele chegou até a gente através de uma pessoa que é da área da comunicação, relações públicas, assim também como eu, a Denise Dias, que tem uma plataforma de especial aí sobre a capacitação, né, empreendedorismo, enfim, é uma plataforma de cursos muito interessante que depois ela vai falar aqui para gente, que é a AVA EAD-WD. Você vai ouvir falar muito sobre ela aqui conosco, porque ela, inclusive, vai ser uma das nossas patrocinadoras em breve dos nossos podcasts. Gustavo, e o tempo? O que é o tempo? E eu expliquei que o tempo justamente é uma moeda de troca, porque tudo que você vai colher e conquistar na sua vida depende de como você investe o seu tempo hoje. Então, por exemplo, se eu vou na academia, eu estou investindo meu tempo em ir para a academia. Então, o que é que eu recebo de volta? Eu recebo saúde, eu recebo uma aparência melhor. Se eu gasto tempo com meu filho, Luca, de 6 anos, com minha filha Liz, hoje, gasto tempo brincando, conversando em casa, abraçadinho, eu estou investindo tempo. O que é que eu vou receber em troca? Vou receber algo que eu sonhei, planejei e estou buscando fazer acontecer, que é, quando eu tiver 60 anos, 55 anos, que eles estiverem casados, eu ter a visita espontânea dele toda semana lá em casa para visitar, porque está com saudade de mim. É isso que eu vou receber de volta. Então, quando a gente investe o tempo num relacionamento, por exemplo, invisto o tempo com a pessoa que eu gosto, estou namorando, eu recebo de volta o quê? Afeto, carinho, amor, um futuro melhor. Então, quando você investe o tempo naquilo que você que vai trazer para você o fruto que te leva para mais perto do objetivo que você quer na sua vida, aí você está fazendo o melhor investimento do seu tempo. Então eu vejo o tempo bem como essa moeda de troca, onde eu invisto ele
para que eu consiga construir o futuro que eu quero para a minha vida em todas as áreas, seja profissional, familiar, saúde mental. Eu tenho que investir esse tempo certo, fazer essa troca certa. E você investiu muito tempo para se formar, para chegar onde você esteve. Conta um pouquinho para mim dessa sua trajetória. Eu gosto dessa pergunta, porque eu sou muito feliz com o sacrifício que eu fiz para estar aqui hoje. E é o que eu compartilho nas minhas palestras, quando eu converso com os profissionais. Que sacrifício foi esse? Foi uma rotina que eu criei desde a graduação, na verdade, desde o terceiro período da graduação. Eu era uma pessoa muito travada. Falando em comunicação, para responder essa pergunta também, eu era uma pessoa muito travada, complexada, me sentia rejeitada até o terceiro período da graduação. Eu cresci assim. Você fez qual graduação? Ciência da computação. Opa! Na minha rua, eu era o menor da rua, onde eu cresci, lá em Campina Grande, na Paraíba. E eu era o menor da rua, então eu tinha que me provar, me superar para jogar bola com os mais velhos, para brincar de pega-pega. Eu era sempre o último a ser escolhido. Isso criou em mim uma rejeição, um sentimento de inferioridade. E eu levei isso comigo até o terceiro período da graduação, quando eu resolvi que eu queria ser um líder. Do nada, assim, um líder me inspirou, um cara chamado Dalton. Obrigado, Dalton. Opa. Sempre agradeço a ele publicamente, porque eu olhei para ele... O Dalton está onde? Campina Grande, na Paraíba. Ele faz o quê? Ele hoje é coordenador do curso de Ciência da Computação. Já era na época coordenador. Olha só. E aí, até hoje, ele deixou de ser por uns anos e até hoje ainda é. Eu encontrei ele há um mês atrás. Fui lá visitar ele, contar essa história para ele, por exemplo, agradecer. Dalton, tá vendo o poder da gratidão, né? Pois Isso é. A coisa mais, para mim, é um dos bens mais preciosos que existe. Chama-se gratidão. Eu fiz uma boa plantação do meu tempo naquele dia, porque eu fui lá só para reconhecer e agradecer a ele. Olha só. Agradecer a ele, tirar uma foto com ele para eu mostrar nas palestras também Maravilha. uma história que é real. E no terceiro período eu me inspirei e eu falei, eu quero ser um líder como o Dalton. Só que não fazia o menor sentido isso, porque eu era travado, complexado. Como é que eu quero ser líder? Um líder tem que falar bem, tem que estar à frente, tem que ter iniciativa, buscar exposição. Eu resolvi isso. Não sabia qual era o caminho exatamente. Mas eu comecei pela comunicação, comecei a destravar minha comunicação. Como? De forma empírica. Fui buscando conteúdo, fui tendo coragem de falar para os aniversariantes no aniversário. Alguém quer falar alguma coisa? Levantava a mão e falava. Vamos apresentar trabalho? Todo mundo fugia, eu me oferecia. Resumindo, eu comecei a investir em desenvolver habilidades. Só que, quando eu me formei, entrei no mercado de trabalho, eu criei uma rotina de desenvolvimento de habilidades. E aí que entra a plantação do tempo. Porque eu fui muito fiel a essa rotina e eu sou até hoje fiel a ela. Eu, todos os dias de manhã, eu acordava 1 hora mais cedo. Começou 1 hora mais cedo, depois 2 horas mais cedo. E até hoje eu acordo 5 da manhã para investir em mim. E eu investia, tinha época da minha jornada profissional que eu investia em comunicação, outra época em liderança, outra época em gestão de projetos. São 3 temas hoje e gestão do tempo. São 4 temas hoje que eu falo nas minhas palestras, que eu palestro sobre eles. E eu investi por 15 anos, até hoje eu invisto. Eu estou com um livro de comunicação ali na minha bolsa. Que legal. Do maior nome no meio das palestras no Brasil, que é Denis Pena, que é Sim. meu mentor também. Sim. Então, eu invisto todo santo dia em desenvolver habilidades que me levam para o próximo nível que eu quero na minha carreira. Foi isso que eu fiz e foi isso que me trouxe até aqui. Tá, já que a gente está com uma pessoa que se especializou tanto, que buscou esse caminho, a gente também encurta o tempo quando a gente absorve o conhecimento do outro. Quando alguém já fez, já passou por uma dificuldade e ele sabe nos orientar e dizer, olha, esse é um caminho mais curto e que talvez para você possa dar certo. Mas é claro que tudo depende, gente, de fatores. Fatores inerentes a nós mesmos, às nossas condições. Nada que a gente não possa mudar, mas às vezes a gente precisa se preparar mais. Mas eu te perguntaria a respeito do tempo. O que é imprescindível, que funcionou para você, que você fez, você fala assim, Vera, esse é um ativo importante dentro da sua gestão de tempo. Você falou de planejamento, você falou de comunicação, mas eu queria que você falasse alguma característica que eu preciso, de repente, prestar atenção em mim no meu dia a dia para o meu tempo render mais, já que a gente não pode mudar o reloginho. Para o seu tempo render mais, tem um erro que muita gente comete, que é, eu vou falar de 2 erros. Primeiro erro, apenas 22% das pessoas usam uma agenda. Usa a agenda que eu digo é colocar tudo que você tem para fazer para fora da sua cabeça e colocar na agenda. 22%. É um número muito baixo, é 1 em cada 5 pessoas. Uhum. Por que isso faz tanta diferença? Você simplesmente tirar da cabeça. Primeiro passo é melhorar a gestão do seu tempo. Tira da cabeça o que você tem para fazer. Pensa aí, o que é que eu tenho para fazer hoje, amanhã, depois, que está na minha cabeça. Tira e coloca na agenda. Por que isso já começa a tornar você uma pessoa muito mais produtiva? Existe um método chamado GTD, que é o melhor do mundo, o melhor da atualidade há mais de 10 anos. O primeiro princípio do GTD significa Getting Things Done, ou fazendo as coisas acontecerem.
O primeiro princípio do GTD é mantenha a mente limpa, ou seja qual for a tarefa que você está agora, você deve estar focado 100% nela. Ou seja, se eu estou fazendo um relatório, eu não posso estar pensando numa reunião que eu tenho para fazer de tarde. Eu não posso estar pensando em preparar slides para outra reunião que eu tenho amanhã. Não posso estar pensando numa conta que eu tenho que resolver ou em alguma situação crítica com o cliente que eu tenho que resolver. Tudo isso tem que estar onde? Na minha agenda. Se eu vou gastar tempo para essas outras coisas, cada uma delas tem que estar na minha agenda, porque hoje eu tenho que estar focado em fazer o relatório que eu tenho para fazer agora. Quando você faz isso, aí você automaticamente está com a mente limpa, o que possibilita você focar em uma única coisa, sem ter aquelas vozinhas na cabeça lembrando de outras coisas que você tem para fazer. Qual é a consequência? Você foca em uma coisa, você tem mais foco. Segunda consequência, você vai dissipando a ansiedade em você, porque você vai fazer uma coisa sem pensar em outras. Se você não tirou para a agenda o que você tem para fazer, você vai ficar ansioso automaticamente, fazendo uma coisa e pensando em outras que você tem para fazer. Terceiro, você obrigatoriamente tem que planejar o seu dia, porque se você vai tirar da sua cabeça e colocar na agenda, a agenda não aceita 10 compromissos às 7 da manhã. Você tem que colocar de 7, de 7h30, de 8, de 9, de 10. Então, automaticamente você tem que pensar, o que é que eu vou fazer primeiro e segundo no meu dia de amanhã. Então, você é obrigado, quando você coloca para a agenda, você é obrigado a planejar. Você vai automaticamente ficar mais focado, vai ficar menos ansioso, vai ficar menos estressado e você vai ter uma maior capacidade de fazer um trabalho mais rápido e com mais qualidade. Por quê? Porque o seu cérebro é excelente em processar informações e não em ficar memorizando as coisas. Então, só em usar uma agenda, você já resolve esse combo de problemas em um bom grau de solução. Ô, Gustavo, e para quem vive com uma agenda muito flexibilizada? Pessoas que o tempo todo elas podem ser interrompidas e tem que alterar essa agenda. O que você diria? Essa agenda pode ter essa flexibilidade? Enfim, ele pode se programar de outra forma, alguma coisa que for mais constante ou que for mais tácito, está ali na agenda e aqueles gaps ali, aqueles espaços para flexibilizar essa agenda? Existe uma máxima na hora de planejar o seu dia, que é, não se planeja o dia inteiro. Então, se você tem 8 horas no seu dia para trabalhar, você planeja no máximo 6h30 no máximo. Você vai deixar 1h30 para quê? Você vai ter uma reunião de última hora, vai ter um atraso numa atividade que você demorou mais tempo do que o esperado, você pode ter uma dor de barriga, você pode ter uma bronca para resolver com um liderado seu, por exemplo, um problema de infraestrutura, inúmeras questões. A gente até atrasou aqui um pouquinho, porque teve um problema aqui para ser consertado. Então, se você planeja 8 horas, das 8 horas que você tem, você já estaria aqui no podcast ansiosa, porque o podcast vai terminar atrasado e tem outra tarefa em seguida, tem outra gravação em seguida. Quando você deixa a margem no seu dia, você não fica ansiosa, nem compromete as entregas do seu dia por conta de um atraso ou de um imprevisto. Só que 1h30 é o mínimo para você deixar livre na sua agenda, para essas questões emergentes. Só que quanto mais imprevisível for o seu dia, mais tempo você deixa, mais tempo na sua agenda você vai deixar livre. Se você tem o seu dia 50% previsível, você planeja as 4 horas e as outras 4 deixa livre para as demandas emergentes. Então, um gestor tem mais tempo livre na agenda, às vezes, normalmente, e alguém que está trabalhando em algo mais previsível, geralmente quem trabalha no operacional, um vendedor, por exemplo, ele tem a agenda mais previsível. Então, ele consegue planejar mais do que um gestor, por exemplo, que tem que deixar mais respiro, porque ele tem incêndios que surgem não previsíveis, né, que ele tem que parar para resolver. Então, essa é a gestão da folga na agenda, que faz toda a diferença. Então, você diria que nesse planejamento, a gente tem as ações de curto, médio e longo prazo. Então, a gente tem que ter uma agenda também que consiga, né, ir me programando para frente. Isso também poderia ser uma tática boa para uma agenda, ou você acha que a agenda tem que ser a diária? Todos os dias você entra ali, faz a agenda e deixa o amanhã acontecer ou não? Nas minhas rotinas diárias, eu não preciso tentar planejar a semana que vem. A boa prática é você planejar a sua semana. Na sexta, no final do dia, ou no sábado, ou no domingo, não na segunda de manhã, eu já explico por quê, mas até o domingo você planejar a semana. Tem gente que fala, Gustavo, minha semana é muito imprevisível. Eu duvido muito que você não consegue planejar a semana em relação ao que você consegue controlar. Mas tudo bem, planeja 3 dias. Mas planeja a semana. Por quê? Se você for planejar 2 semanas, se for começar a olhar para a sua lista de coisas a fazer, porque nem tudo está no calendário. Sim. Tem coisa que você vai fazer, mas não sabe ainda Sim. quando. Então você coloca na lista de próximas ações. Isso é uma prática do GTD.
Então, no domingo você vai olhar para a sua lista de coisas que você tem para fazer e ver o que é que eu tenho que fazer essa semana. Aí você vai preenchendo a semana, deixando as folgas. Ainda tenho coisas na lista para fazer, sempre vai ter. Eu preencho a outra semana? Não. Por quê? Porque daqui para lá tem muito chão para andar. Então, ao longo dessa semana, pode ser que compromissos que você já teria planejado para a semana que vem nem faz mais sentido, ou vai ter que ser revisto, ser agendado em outro horário. Está muito distante para você planejar o agendamento das suas unhas, ou então a leitura de um livro, ou a devolução de um material, por exemplo, ou uma visita a um amigo, por exemplo. Então, a semana é um bom meio termo, sabe? Mas cada um adapta de acordo com a sua realidade. Mas, em geral, funciona para 9 em 10 pessoas. Você falou do GTD. GTD é a matriz que você usa? GTD é uma metodologia para a gestão do tempo criada por David Allen, é um americano, em 2012, se não me falha a memória, e ela é a melhor metodologia desde então. Não existiu outra que chegou perto E ela é dela. gratuita, eu baixo? Como é que é? Você pode Orienta pra comprar, gente. tem É duas comprado, opções. Você pode comprar o livro de David Allen, é um bom começo você comprar o livro. Na verdade, eu diria até que o melhor começo é o você livro, fazer né? um curso prático. Tá. Em 1 hora, tem um conteúdo, inclusive na plataforma Denise, tem um curso de GTD, gestão do tempo completo. E um módulo é o GTD, só um dos módulos. O curso é bem completo. Tá. E aí você fazendo o curso, é bem mais prático, é simples, direto, prático, Maravilha. você já começa a praticar de imediato. O livro é um pouco mais abrangente, sabe como é livro? Vai contextualizar, vai mostrar fundamento científico e etc. Mas existe também o livro GTD do David Allen. Sim. E no seu dia a dia, você utiliza alguma metodologia ou alguma matriz para definir aquilo que é mais urgente, aquilo que é prioritário, aquilo que pode esperar? Qual que é a sua dica para os nossos ouvintes e quem está nos acompanhando? Como aqui não tem um gráfico para mostrar de forma mais didática, o gráfico tem 4 fatores em 2, que é você entender no dia a dia, onde você vai tomar decisões rápidas sobre eu faço isso hoje, eu planejo para depois. No dia a dia é você separar o que é urgente e o que é importante. Porque as pessoas em geral têm a ansiedade de querer resolver logo os problemas que vão surgindo ao longo do dia. Você está aqui, por exemplo, a gente está aqui num podcast. E aí chega o rapaz, como é que é o nome dele? O Will. O Will, pronto. Chega o Will e ele fala, Vera, olha, a gente está precisando de um softbox, de uma telinha nova para esse softbox. E aí você termina o podcast, eu vou logo comprar aqui essa tela na Amazon e etc, pedir, aí você vai comprar, e aí começa a dar erro no pagamento, você vai trocar o cartão, você gastou 20 minutos para comprar. Mas precisa trocar. Mas, Will, o quanto isso é urgente? Vai afetar o podcast de amanhã de manhã, ou de hoje de tarde? Aí pode ser que ele responda, não, dá para continuar, tem tempo, pode fazer isso até a semana que vem. Ou seja, é importante, mas não é urgente. Só que as pessoas têm essa ansiedade de querer resolver logo o problema. E aí acaba o quê? Comprometendo as prioridades que ela tinha para aquele dia, o planejamento que ela fez para aquele dia. Então, o ponto é, trocar a telinha do softbox, encomendar outra. É urgente ou é importante? É importante, mas não é urgente. Então, posso colocar na agenda da segunda-feira. Deixa eu fechar essa semana, já está crítica, cheio de coisas importantes. Segunda-feira, eu compro essa telinha. E eu coloco lá no espaço adequado da minha agenda, no horário adequado da segunda-feira. Maravilha. Gente, nós estamos caminhando para o nosso finalzinho do nosso podcast, mas eu quero ainda te fazer uma última pergunta aqui. Eu tenho muita dificuldade com essa palavrinha, dizer não. Dizer não é muito difícil para mim. Por várias histórias, por vários fatores. Só que uma vez lendo um livro de um especialista também nessa área de negócios, de networking, ele disse o seguinte, o não, quando você fala um sim para a pessoa, você assinou com ela um contrato. Se você não cumprir, por mais que seja uma bobagem assim, olha, eu vou na sua casa logo mais. Essa pessoa assinou um contrato com você e ela te espera. E ela se prepara, e ela está ali, enfim, ela está contando com a sua presença e de repente você não vai. Então, era preferível se você não pudesse ir mesmo, tivesse outra possibilidade, ou dizer o não. Porque o não, mesmo que se doesse para ela no primeiro momento, ela não ia ficar te esperando e a coisa não ia se arrastar muito. Como é que você encara o não diante da nossa pauta principal, que é o tempo? Ele é, de fato, necessário, importante? Como é que você aconselha? É fundamental. Esse contrato que você falou com a pessoa, eu chamo de contrato de expectativa. Você gera uma expectativa na pessoa. E isso as pessoas fazem todo dia. Eu sempre falei, Denise estava acompanhando as minhas palestras, e eu falei nas palestras que uma pessoa que não gerencia bem o seu tempo, ela promete e não cumpre, ela perde credibilidade. Porque ela não sabe dizer não,
porque ela acha que vai dar tempo de fazer aquilo que ela planejou fazer no dia dela, planejou na cabeça, né? Porque se não gerencia bem o tempo, não usa a agenda. Ela acha que vai dar tempo de fazer, aí fala, Vera, mais tarde eu te entrego. Sendo que aí não vai dar tempo de fazer até o final do dia. Ela achava que dava, na confusão de informações, de coisas para fazer na cabeça dela. Aí vai entregar no dia seguinte. Só que esse prometer e não cumprir é parte da rotina de quem não gerencia bem o tempo. Então ela acaba perdendo muita credibilidade. Sobre o dizer não, qual que é a raiz do não saber dizer não? Qual que é a raiz desse problema? A raiz desse problema é a falta de clareza. A falta de clareza sobre algumas coisas. Vou falar sobre duas. Primeiro, falta de clareza sobre onde você quer chegar. Impressionante como isso faz toda a diferença na vida da gente. Por exemplo, eu quero ser um palestrante, eu estou aqui, eu quero ser um palestrante nesse nível aqui. Tenho investido nisso. Se surge um treinamento, um evento na minha cidade que é para empresários, vai falar sobre vendas. Pô, eu vendo palestra, é interessante. Mas esse evento, ele é realmente importante para mim nesse momento? Faz sentido eu gastar o meu tempo aquela noite, abrir mão do tempo com a minha família, abrir mão, por exemplo, do tempo de continuar lendo um livro sobre como fazer uma palestra melhor para eu ir para esse evento? Se eu tenho clareza sobre onde eu quero chegar, eu começo a filtrar. Esse evento aqui seria legal, mas não faz sentido para mim. É melhor investir meu tempo nesse livro ou investir meu tempo com a minha família, porque eu já tenho estudado e participado de outros eventos que me levam para mais perto do meu objetivo. Então, quem tem clareza sobre onde quer chegar, planta o seu tempo sempre em coisas que vão levar ela para mais perto do seu objetivo. Clareza é o ponto de partida para você ser uma pessoa altamente produtiva. Ela vai impactar em todo o resto, no seu planejamento diário, semanal, nas suas metas anuais. Tudo vai levar você para o objetivo maior que você quer atingir. No meu caso, é ser um palestrante de um nível muito maior. E no seu caso, qual que é o objetivo? Isso é o que torna fácil dizer não. Porque se Vera vai e fala, Gustavo, vamos ficar aqui em Minas Gerais mais um dia, porque amanhã tem um outro podcast para você participar. Esse outro podcast vai falar sobre determinado assunto. Eu penso, considerando o meu objetivo de me tornar um palestrante de um nível maior, considerando a importância de me conectar com Vera, para os próximos passos eu conseguir mais visibilidade em Minas Gerais, para me levar para o meu objetivo, vale a pena eu ficar para o podcast de amanhã? E eu vou pensar, talvez o podcast nem seja interessante, mas a conexão com Vera sim. Talvez a conexão nem seja tão interessante, mas o podcast é sobre um tema que vai me levar para um posicionamento melhor, para eu chegar no meu objetivo. Eu faço essas avaliações baseado em quê? Aonde eu quero chegar e na minha agenda. Qual é o compromisso que eu tenho amanhã que eu vou ter que cancelar para ficar aqui para participar de mais um podcast? Então, essa clareza sobre onde eu quero chegar e sobre o que é que eu tenho que fazer para chegar lá, torna fácil dizer não para tudo aquilo que não me leva para mais perto do meu objetivo. É assim que a gente aprende a dizer não. É tendo essa clareza, sabe? Fica fácil. Vem cá, vamos conversar uma coisa que pezinho do ouvido, que é assim que mineiro gosta. Você está no Comunicação em Pauta. Você gostou? Foi bom? Te acrescentou? Então, olha, dedinho no like. Dedinho no like, a gente ajuda a subir essa nossa produção. E aquele sininho também apertar para você receber outras produções nossas. Se você quer aprender mais com o Gustavo Faria, procure por ele no Instagram. É @GugaFariasLima, @GugaFariasLima. E o da Denise é uma plataforma, gente. Lá você tem um universo de conhecimentos sem fim. Então, vai lá, procura também. A Denise é ava, @EADWD.org. Agora nós acertamos. Ela ainda está aqui, mas ela está escondidinha. Então, olha, um queijo e um beijo para você. Eu espero que a gente tenha contribuído aí com o seu universo na gestão do tempo. Eu sou a Vera Lima e você está no Comunicação em Pauta.